Salve nação, saudações rubro-negras! Temos aqui um vídeo bem completo para vocês, com as polêmicas de arbitragem dos jogos de Palmeiras e Fluminense, Flamengo e Bragantino. Por que eu falo polêmica se o jogo ainda nem aconteceu? Porque, galera, a CBF decidiu escolher dois árbitros desconhecidos para apitar os dois jogos e dois árbitros experientes para ficar no VAR, ou seja, a tendência é que o VAR apite o jogo. Tomara que dê tudo certo, tomara que tenhamos erro zero, né, cara? Não queremos erros de arbitragem, né? Queremos ganhar na bola. Temos aqui os palpites, temos aqui as escalações também. Esse vídeo é para falar dos dois jogos, Palmeiras e Fluminense, Flamengo e Bragantino, jogo de hoje à noite, às 9h30 da noite, tá bom? Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da Band, link na descrição como créditos, canal Band Esportes. Vamos lá. Aí teremos, aí sim, agora os espanhóis, Flamengo e Bragantino. Flamengo e Bragantino, jogaço. Todos os dois que estão na disputa do título vai ser sempre jogaço. Flamengo 1, Bragantino 1. Não. Que isso, velho. Flamengo 3, Bragantino 1. Boa. Tô contigo. Volta todo mundo. Ai, é 1-1, vai. Não. Arnaldo. Bom, jogão pela escala de arbitragem, 2-1 para o Flamengo. E aí, por fim, Palmeiras e Fluminense. Jogaço, Palmeiras 1, Fluminense 1. Jogaço, Palmeiras 1, Fluminense 0. Palmeiras 1, Fluminense 0. Vou nessa também. Jogão pela arbitragem, Palmeiras 1, Fluminense 0. Será? Palpite aqui, hein? Quero saber o seu palpite. O meu palpite é 3-0 Flamengo. Vamos ganhar, galera. E o Palmeiras eu acho que vai ganhar porque a porcaria do Fluminense vai entregar o jogo. Vamos lá. Bom, os espanhóis. Vamos começar. Eu estou um pouco curioso com a questão da arbitragem. Vocês querem começar por isso? Vamos começar com o Flamengo, aliás, com o Palmeiras. Eu jogo do falo Palmeiras. da arbitragem, eles debulham. É o seguinte, de novo, vocês me conhecem, eu tenho tentação por, com base nas escalas, imaginar o que vai ser as partidas, tentando entender critérios do comando da arbitragem, que neste caso, esse ano, eles têm mudado muitas vezes, né? Depois o Abate Abel teve aquele momento das escalas dos árbitros do mesmo estado em jogos de times do mesmo estado, embora o São Paulo tenha ficado um pouco à parte disso. Ontem foi de novo isso. E agora, para mim, essa é uma escala, não digo nem que seja arriscada, ela é bizarra e ela assusta, né? Então, assim, envolvendo os dois líderes do campeonato. O jogo do Palmeiras com o Fluminense será arbitrado pelo Jonathan Benkenstein Pinheiro. Quem é esse? Que é um árbitro do Rio Grande do Sul que praticamente não apitou na Série A. Meu Deus, que perigo. Jonathan Pinheiro é o cidadão. O jogo do Flamengo, o árbitro também tem mais ou menos a mesma característica. Ele não tem experiência alguma na Série A, Flamengo e Bragantino, e atende pelo nome, vou consultar aqui, ele é um árbitro do Pará e chama-se Fernando Mendes de Sales Nascimento Filho. Tomara que esse cara seja uma revelação boa na arbitragem brasileira. Tomara que ele seja um divisor de águas. Tomara que ele seja bom, porque eu não conheço. Tomara, só desejo bem pra ele, cara. Só isso. Certo? Certo. Como explicar a presença de árbitros novatos nessa reta final envolvendo Palmeiras e Flamengo? Difícil, né? Difícil entender, num ano de crise absurda da arbitragem, árbitros completamente desacostumados a essa situação. Que aleatório, hein? Mas daí, Vessone, eu entendi um pouco mais. Por quê? O VAR do jogo do Flamengo é o Braulio da Silva Machado, que foi um dos principais árbitros do país até o ano passado, até se aposentar e virar VAR.
O árbitro do jogo do Palmeiras, sabe quem é? Éber Roberto Lopes. Ele mesmo, o careca. Então, assim, o comando da arbitragem... Eles vão mandar no jogo, né? Ele decidiu pela primeira vez no Brasil que duas partidas decisivas serão apitadas pelo VAR. Absurdo isso. De antemão. As duas partidas mais importantes da rodada... Sabe por que eu falo que é absurdo? Porque tem lance que é interpretativo. Se o árbitro não apita em campo, às vezes o VAR não entra, né? Para corrigir o erro do árbitro. Então, eu acho que é muito arriscado isso daí, cara. Você ficar dependendo do VAR. Porque se o cara não chamar, e daí? Já era, né? Serão apitadas pelo VAR. É inacreditável. Mas a gente acha, de novo, eu sempre falei, desde a questão lá da crise do Ramon Abate-Abel, a questão não é só o Ramon Abate-Abel, é o comando atual da arbitragem brasileira, que era muito melhor no ano passado. O Rodrigo mesmo. Martins Cinta está completamente perdido. E é só essa ressalva que eu faço, porque quando começarem os jogos, vocês não vão reconhecer a cara dos árbitros. Mas vocês sabem quais são as caras do Braulio e do Weber, né? E são esses caras que estarão apitando o jogo das cabines de ar-condicionado no sábado à noite, nos embalos do sábado à noite. Muito bem. Bom, o Palmeiras encara o Fluminense. O jogo não é fácil. Fico pensando nesse árbitro tendo que, de um lado, ouvir o Abel, do outro lado, ouvir o Zubeldia, os dois técnicos mais reclamões ali do futebol brasileiro. Não vai ser fácil para ele. Mas, bom, o Palmeiras ao menos vai ter a volta de jogadores, certo? Pô, agora o Flaco volta. Só um detalhe, né, Tiro? Interessante, porque duelo Abel e Zubeldia, de fato, na beira do campo promete. E Felipe Luiz e Wagner Mancini é uma troca de gentileza, seu mão no queixo. Exato, é o contrário. Contemplação. Né, tipo... Isso, exatamente. Bom ponto. Mas fala aí, Massa. Bom, agora vai ter Flaco e Roque, vai ter todo mundo. Agora não sem mais no more excuse. Eu posso... eu não sei. Não sabe o quê? Eu não sei o que o Abel vai fazer depois daquela bizarrice do primeiro tempo contra o Vitória. Eu não sei o que ele vai fazer. Mas o Palmeiras jogou exatamente assim contra a LDU. Não é um fato. Não é. A mobilização, o jeito, né? A questão tática era outra. Os jogadores também. Mas o que dá para dizer, né? Está todo mundo recuperado. O desfalque é o Andrés, tomou um cartão inútil, né? Tem treino hoje à tarde, treino amanhã de manhã, o jogo é à noite, vai ser muito difícil, não é fácil, o Fluminense é um adversário muito grande, está no melhor momento que o Palmeiras... amigão, não acredite você que será difícil, tá? O Fluminense vai poupar os titulares, com qual intenção? Precisa responder, né? Inclusive. Então, eu não sei, ele vem embutido também de algumas questões. Kelvin, Murilo, Piquerez, Aníbal, Felipe Anderson, Maurício, Veiga. Eu estou citando aqui 7 jogadores que seriam importantes e que estão numa fase muito abaixo, né? Palmeiras hoje tem o Carlos Miguel, tem o Gomes, tinha o Andrés, que está suspenso, e a dupla, Flaco e Roque, que são jogadores que estão em ótima fase. Então, eu até essa semana procurei pessoas do esporte, mas de outros de esportes coletivos, evidentemente, para que me ajudassem a entender o que acontece quando muitos, 7, 8 jogadores entram no momento de baixa de repente. Que os últimos 3 jogos do Palmeiras foram abaixo da crítica. Fora o próprio treinador, que também está, né, não está no melhor momento dele, pelas estratégias que colocou em campo nos últimos 3 jogos, a forma como o Palmeiras se comportou. E o que eu tenho ouvido muito é que isso é normal. Olha que loucura. Normal. Olha aí, ó. Boa. É normal um esporte coletivo, porque quando um jogador está muito abaixo, ele começa
o outro começa também a não confiar naquele, será que eu vou dar esse passe? Então, é uma questão agora do Palmeiras de cabeça emocional, não tem mais o que fazer. E vai fazer o quê? Você tem 8 dias para a final da Libertadores, mais 4 jogos de Campeonato Brasileiro. Não tem tempo para treinar mesmo, não tem, não terá e não tivemos. Você agora precisa recuperar os jogadores e trabalhar o emocional, a cabeça, porque vai ser muito difícil. Não é o jogo de amanhã, mas o mais difícil de todos esses vai ser contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, no dia do embarque para a final da Libertadores. Isso pesa demais. Então, o que eu posso dizer, o que eu acho? Acho que o Kelvin volta, a dupla vai estar restabelecida. A minha dúvida é quem vai no meio, né? Se ele vai com 3 zagueiros, o Fux faz o 5, e quem vai ser o camisa 8, ou se é o Aníbal, o Fux e o Aníbal. Acho até interessante o Palmeiras parar de tomar gol, né? Que é um exercício que esse time tem que fazer nos próximos 5 jogos, não tomar gol. É isso. Agora, Vessa, let's go. Que jogo é mais complicado para o Palmeiras? Esse ou do Grêmio que o Massa está falando? Eu acho do Fluminense. Ué, Fluminense... mas o Grêmio tem as questões lá. Você mesmo falou que vai poupar todo mundo, que a cabeça vai estar não sei aonde. Tem, mas o Flamengo também vai estar com isso daí. Aí eu tô com dificuldade para tratar o Palmeiras numa rodada sozinho e o Flamengo numa rodada sozinho. Então, como eu acho que nessa mesma terça-feira os dois vão ter o mesmo problema, aí você partindo só para o adversário, eu acho que o Fluminense é mais difícil, tá mais confiante. O Grêmio já atingiu uma pontuação que tá tudo bem para ele. O presidente novo assume agora aí, acabou de ganhar a eleição, tá troca de... Estão decidindo se o Mano fica ou não. Tem toda uma questão ali de reformulação de clube também. Então, me parece o Fluminense não, focado, vou a Libertadores, tenho vaga direta a disputar, além de ter encaixado a coisa ali com o Zubeldia. Olha, sinceramente, eu acho muito pior. É muito mais difícil para mim o Palmeiras ganhar do Fluminense no Allianz Parque do que do Grêmio no Sul. Para mim, é mais difícil, mesmo sendo em casa. Essa é a rodada desfavorável para o Palmeiras, Arnaldo? Comparando Não, com acho o outro espanhol? bem parecido. Acho Parecido. bem parecido. O Arnaldo está com a pulga atrás da orelha nesse Red Bull soltinho do Mancini. Eu acho sim que o adversário do Palmeiras é mais forte, mas agora é um outro tipo de inimigo, o Bragantino. Se fosse o Fluminense titular, concordo com o Arnaldo, mas não será, viu, galera? Infelizmente, o Fluminense vai entregar o jogo. Né? E com essa questão, essa disparidade física entre Bragantino e Flamengo, talvez seja muito grande nesse momento, e o intervalo do jogo do Bragantino, né, para sábado é grande, né, de recuperação grande. E a gente fica falando, né, Bragantino, Grêmio, Galo, depois da final da Sul-Americana, se perder, todos eles têm condição de ser o 8º colocado, todos eles têm. Todos eles têm. As mesmas de Corinthians, São Paulo, mesmas, né? E se tiver G8, o Bragantino pode ir à Libertadores, o Grêmio pode ir à Libertadores, qualquer um deles pode. Então, o Grêmio pode estar ainda nessa briga, o Galo pode ainda estar nessa briga, tentando... O Bragantino está nessa briga. O Fluminense está numa briga maior. O Fluminense está numa briga de, talvez, vaga direta e também tem a semifinal para jogar da Copa do Brasil, né? Aliás, se a final, então, der Cruzeiro e Fluminense, o G8 é praticamente certo. Então, exato, né? E assim, né, em relação ao Fluminense, não é só que a sequência do Zubeldia ou em casa ou os 10 últimos jogos, o time foi, desde que o Zubeldia chegou ao Fluminense, é a melhor campanha de um time no Campeonato Brasileiro. Pode pegar o Palmeiras, o Flamengo, o Cruzeiro, o Mirassol. Desde que o Zubeldia chegou no Fluminense, é o time que mais pontuou, né? Para quem acha que, enfim... porque o Renato deixou o 8º. Deixou em viés de baixa, mas a pontuação
do Zubeldia no Fluminense, no recorte Zubeldia, o campeonato do Zubeldia, às vezes a gente fala isso, né? O campeonato do X, ele é mais eficaz, com mais pontos do que qualquer outro adversário do Campeonato Brasileiro. Muito bem. And o Flamengo encara o Bragantino. O Arnaldo já falou, é difícil. Quer falar do árbitro? Bom, o árbitro você já falou, né? Quem vai ser? Você tem que decorar o nome até lá, né? Não, Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, Meu de Belém do Olha, Pará. tem nome de imperador, Que hein? nome, hein? Não, eu tô bem impactado com essa escala, porque o que você pensa numa reta final? É Hilton, Daronco, tal, Klein, você só vê tipo 2, 3 e fala, o Palmeiras e o Flamengo vai repetir esses 2, 3 aí, vai ficar repetindo até o final do ano e acabou. Não, nossa, os caras surpreenderam demais nessa. Hilton, Daronco e Klein. Onde tem Daronco não tem jogo. Tem isso também, né? Nossa, nem fala. Você tá Você tem mutado, razão. o Massini. Ainda bem, né? Porque eu falei uma palavra não republicana quando alguém falou Hilton. O Hilton também é duríssimo, hein? Agora, Cara, o Daronco, só uma coisa, o Tironi tem muita razão. O Daronco ele vai descansando no jogo, marcando, conversando, trocando ideia para descansar. É irritante no estádio, o Daronco. É irritante, eu gente. cheguei a uma conclusão importante sobre o Daronco ontem. Eu já achava ele muito ruim. Mas aí ontem eu cheguei. Ele sabe aquele. Vocês que gostam de Natal, que tem aquele monstro verde, o Grinch, que é o cara que não gosta do Natal. Ele quer atrapalhar, ele rouba lá os presentes, ele é contra o Natal, ele tenta acabar com a festa do Natal. O Daronco, na verdade, ele odeia futebol. Ele não gosta de futebol. Então, quando ele vai apitar, ele fala assim, não vai ter jogo. Eu vou ficar parando a cada 30 segundos aqui, não vai ter jogo, vai irritar todo mundo. O Daronco é o Grinch, né? Feito pelo ator Jim Carrey. Para todo mundo odiar o futebol, achar que o jogo é ruim e tal. Na verdade, ruim é ele, né? Ele atrapalha, ele não gosta. É o Grinch do futebol, o Daronco. Eu cheguei a essa conclusão. Agora, Arnaldo, você acha que o Flamengo terá problemas de questões físicas, por exemplo? Muitos, né? Mas agora volta, né? Volta a Arrascaeta, volta a tropa de choque. O resultado foi... mas volta em quais condições, né? Quais condições físicas? O resultado do Palmeiras diante do Vitória foi pior do que o Fla-Flu, né? Em tese, né? Embora tenha sido 1 ponto contra 0. Agora, quem sentiu mais o resultado do meio de semana foi o Flamengo. As mesmas questões que o Massa... Sim, claro. Sentiu mais o resultado? Não, e as questões do elenco, né? A lesão do Pedro de antes, a forma do Saúl atual, a fase do Samuel Lino, as questões que o alerta na coxa do Bruno Henrique. Ou a coisa do Bruno Henrique, as questões de má fase dos jogadores, acho que ela é comum ao Flamengo, o Massa citou do Palmeiras, mas tem uma questão que isso não acomete o Palmeiras, que é um esfarelamento físico do time, que está evidente nessa etapa final. E tanto que, quando eu cito o Botafogo no ano passado, os rubro-negros ficam bravos. Não, porque o Botafogo não teve Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo não teve... não foi massacrado pelo calendário, não sei o que lá, né? Quando eu falo do sucesso do Botafogo no ano passado na frente dupla. Mas o fato é que fisicamente o Flamengo está sentindo essa etapa, essa reta final, e para jogar contra o Bragantino você precisa ter gás, senão você não joga, né? E aí eu acho um jogo bem, bem arriscado para o Flamengo, mesmo com a faca de bolo Puma, que você fala lá, que na hora H eles entram em ação. Quando você acha que vai ser o Bragantino... Exato, né? Também tem uma coisa, um perfil, porque o perfil Wagner Mancini não é um perfil habitual de técnico do Bragantino, né? O Bragantino gosta de ter técnicos mais propositivos, menos vigaristas, né? Tipo o Seabra, o Caixinha, umas coisas mais românticas. Aquele outro que ficou bastante tempo lá. Antes do Caixinha? Que treinou o Flamengo. O Barbieri. É isso, entendeu? O Wagner Mancini já é uma coisa mais pragmática, né? Então ele coloca, por exemplo, nunca jogaram juntos no Bragantino na vida o Fabinho, que era volante do Palmeiras, só sabe marcar, e o Gabriel, que era volante do Palmeiras e do Corinthians.
O Bragantino nunca jogou com 2 volantes que só sabem marcar e dar pernada. Hoje ele joga com os 2 volantes que marcam. O John não é 10, ele é defesa. E ele ganhou 3 jogos de times grandes. Certo? Né? Então, a confiança. Ele gosta. Você acha que o Wagner Mancini não quer ser protagonista lá no Maracanã diante do Flamengo? Muito. Vamos combinar. Lembrando que ele estava presente naquela descompostura, aquela coisa mal educada daquele encontro de técnico. É verdade. Ele não tem o discurso Não, dele. ele é um dos caras. Sim, mas o discurso. Eu acho que ele é presidente desse negócio. Sim, mas Presidente. ele até condenou. Tava bacana, né, galera? De repente a live começou a picotar. Depois, né? Claro, ele não falou nada. Né? Mas ele tava lá, tipo, quando o Tirone assume o bolão, ele fala assim, né? Então, se ele ganhar do Flamengo lá, ele vai mandar um A única coisa. Mas Só uma massa. coisa que fala para mim só do Flamengo é o que está acontecendo com o seu sistema defensivo, que era praticamente intransponível. Tinha tomado 7 gols em 4 jogos. Isso. É fácil explicar, né, cara? A falta do Léo Ortiz, né? Muito fácil explicar. Depois que entrou essa data FIFA maldita, que daí nem o Danilo a gente tinha, daí o Flamengo começou a tomar mais gols também, né? Mas desde quando o Léo Ortiz se lesionou, o Flamengo piorou muito a defesa. E antes disso, 16 em 30. Tá acontecendo alguma coisa. Isso não é o normal. O Arnaldo falava, o Flamengo toma pouco gol, poucos corridos, é difícil entrar tal. 7 em 4. Temos um problema. Então, isso eu tô curioso para saber se vai voltar a ser baliza zero ou não. É muito gol tomado. Na verdade é o seguinte, não é que é muito gol tomado o que fazia, aí causa estranheza. Tá estranho. 7 em 4 não é normal, não. É acima. Se fosse 5 em 4, ok, mas 7 é muita coisa. Uma curiosidade, né? Ontem, ao tomar 3 gols do Juventude, que é muito raro, o Cruzeiro entrou na rodada com uma defesa menos vazada. Ele tinha... O Flamengo passou a tomar mais gols. O Flamengo foi a defesa menos vazada do campeonato inteiro. Chegou nessa rodada, o Cruzeiro ganhou com a defesa menos vazada. Só que daí ele toma 3 do Juventude e o Flamengo volta a ser a defesa menos vazada. Mas por pouca margem. Piorou muito isso aí. Vocês têm total razão. Muito bem, galera. Deixa o like se você ainda não deixou. Aproveite agora, neste momento, para ajudar o canal. Deixa o like, tá bom? Vou trazer aqui as prováveis escalações dos 2 jogos, tá? Flamengo e Bragantino, Palmeiras e Fluminense. Então cola comigo aí até o final. Bem, vamos lá, vamos ver se a gente aprova ou não essa escalação aqui. É o que tem, tá? Tem jogadores suspensos, lesionados, é o que tem. Ó, Rossi no gol, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, De La Cruz, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Everton, Cebolinha e Plata. No lugar do Plata, você escalaria o Juninho? Comente aqui, sim ou não? Ou você escalaria o Alacian? Porque o Plata vem fazendo o que para merecer a titularidade? Nada, né? Então, mas o Juninho também não. Mas ele fez gol ultimamente. Ele fez gol. O Alacian tá mal também. E o Plata tá bem? Não, né? Então, cara, esse Plata aí, ó, depois das cagadas que ele fez, ele perdeu a moral. Comigo, né? Desfalques, Pedro, lesão na coxa esquerda, Pulgar e Saul suspensos. Tem o Bruno Henrique, que é dúvida, né, cara? A gente não sabe se ele vai jogar, né? Pendurados, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Everton, Araújo, Alan, Jorginho e Luiz Araújo. O Luiz Araújo tá pendurado, viu? É um problema. Próximo jogo é fora de casa contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que disputa hoje a final da Sul-Americana. Bragantino do técnico Wagner Mancini. O Bragantino tem a volta do zagueiro Pedro Henrique e do lateral esquerdo Vanderlan, que estavam suspensos na última rodada. Além disso, Nacho La Quintana volta a ficar à disposição após participar dos amistosos do Uruguai na data FIFA. Porém, o zagueiro Alix Vinícius está suspenso e desfalca o time. O provável time do Bragantino tem Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba, Gabriel, Fabinho, John,
Lucas Barbosa, Gustavinho e Eduardo Sacha. Arbitragem, galera, esse cara aqui que eu não conheço, né? Ele é novo. Árbitro Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho. Pequeno nome, né? Nossa Senhora. Então, boa sorte para ele, né? Que ele possa ser competente. O assistente 1 é o Alexandro Álvaro Rocha de Matos, da Bahia. O assistente 2 é o Alex dos Santos, de Santa Catarina. E o VAR é o Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. Nunca gostei do Braulio, viu? Esse árbitro, nunca gostei dele. Tá aqui então, o jogo é hoje, passará no Premier às 9h30 da noite. Vamos trazer agora as outras escalações. Muito bem, vamos aqui então para as escalações de Palmeiras e Fluminense, tá? O jogo é hoje no mesmo horário do Flamengo e Bragantino, né? Jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. O jogo de Palmeiras e Fluminense passará no Sport TV e Premier. Temos aqui as prováveis escalações. O Palmeiras tem Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Aníbal Moreno, Rafael Veiga, Alan, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Já o Fluminense, que saiu informações, notícias aqui, pelo que eu tô vendo aqui, não são reais, né? Falaram que 7 titulares não teriam viajado para enfrentar o Palmeiras. Já aqui falo o seguinte: Fluminense do técnico Luiz Ubeldia. O Fluminense tem 3 desfalques certos em relação ao time que enfrentou o Flamengo. René cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo e Thiago Silva e Lúcio Acosta nem viajaram para São Paulo por questões físicas. O meia sentiu a coxa no Fla-Flu e se recupera, enquanto o zagueiro evita atuar em gramado sintético por conta da dificuldade de recuperação aos 41 anos. Ou seja, galera, então, saíram aí várias notícias, né, que o Fluminense não teria relacionado 7 titulares. Essa informação é mentirosa, porque aqui fala que só 3 não jogarão, né? Se você comparar quem enfrentou o Flamengo, somente 3 jogadores não enfrentarão o Palmeiras. Ó, o time do Fluminense provável tem Fábio, Samuel Xavier, Ignácio Freitas, Gabriel Fuentes, Hércules, Martinelli, Canóbio, Lima, Serna e Everaldo, tá? Quem vai apitar o jogo? Não tem a foto do camarada aqui. Aqui não tem, né? Árbitro... Nem vou falar de arbitragem aqui não, cara. Né? Porque não adianta, né? Seja o que Deus quiser. Muito obrigado a todos. Isso aqui é Flamengo. Deixa aqui nos comentários o seu palpite. O que você espera para hoje à noite, tá bom? Saudações rubro-negras. Fui!